Seja muito bem-vindo ao Destilado Literário. Nesta playlist, vamos explorar a riqueza dos livros clássicos, cujas obras marcaram gerações e continuarão a influenciar. Cada título será uma oportunidade para mergulhar em narrativas atemporais, personagens inesquecíveis e reflexões profundas. Seja você um leitor experiente ou alguém que deseja se aventurar no universo dos clássicos, essa playlist será um convite para ampliar horizontes. Vamos dar início ao Destilado de hoje. Memórias Póstumas de Brás Cubas por Machado de Assis. Vou te contar a história de um livro que, sinceramente, nunca me saiu da cabeça. A primeira coisa que me marcou foi o fato de quem conta a história já estar morto. Sim, o narrador é um defunto autor. E é justamente isso que dá à obra uma perspectiva tão diferente. Ele observa a vida com aquele olhar cínico, desiludido, mas incrivelmente lúcido, típico de quem já não tem mais nada a perder. O Brás Cubas, nosso narrador, decide escrever sua autobiografia depois da morte, sem compromisso com moralismos ou vaidades. Ele passeia pela própria vida com uma narrativa cheia de divagações, ironias e até uma pitada de zombaria. Mas por trás do tom leve, tem sempre uma sombra de melancolia. Uma das coisas mais fortes na obra é a forma como ele expõe a natureza humana. Brás não poupa ninguém, nem a si mesmo. Ele mostra sem rodeios como o egoísmo, a vaidade e a ambição movem as pessoas. Fala sobre o desejo de glória, o prestígio, os jogos políticos, até diz, com toda naturalidade, que o homem é uma errata pensante. É como se ele dissesse: no fundo, estamos todos improvisando. Os relacionamentos amorosos dele também são bem emblemáticos. Teve a Marcela, de quem ele lembra com uma mistura de carinho e sarcasmo. Mas o grande caso mesmo foi com a Virgília, que era casada com outro, Lobo Neves. E ainda assim, viveram um caso intenso, cheio de paixão e ciúmes, que com o tempo, claro, também se desgastou. No fundo, Brás vai mostrando que o amor, para ele, era mais vaidade do que entrega verdadeira. Outro ponto curioso é a tal filosofia do humanitismo, inventada por Quincas Borba, um dos personagens mais excêntricos do livro. Segundo essa doutrina, a humanita seria o princípio das coisas, e o egoísmo, ou melhor, a busca pela própria satisfação, é a lei da vida. Tem uma cena clássica em que dois cães brigam por um osso, usada para ilustrar os princípios dessa filosofia. A coisa toda é uma sátira brilhante aos sistemas filosóficos que tentam dar sentido ao mundo, mas no fim, parecem só confundir mais. E o próprio Quincas Borba acaba enlouquecendo, o que nos faz pensar na validade de tudo aquilo. Agora, como a narrativa vem do além, não faltam reflexões sobre a morte e a efemeridade da vida. Logo na dedicatória, Brás Cubas oferece o livro ao verme que primeiro lhe roeu o cadáver. É pesado, mas ao mesmo tempo sarcástico. Ele nos faz lembrar o tempo todo que tudo passa, tudo se apaga. E quando fala sobre o esquecimento é como se dissesse: no fim, ninguém escapa disso. Claro, não dá para esquecer das críticas sociais. A política, por exemplo, aparece como um palco de vaidades. Brás até tenta se lançar como deputado, pensa em fundar um jornal, mas tudo é mostrado como um grande teatro de interesses. Até a escravidão entra na conversa, citada de forma crítica no contexto do humanitismo. A sociedade burguesa da época não escapa do olhar mordaz de Brás Cubas. E os momentos mais marcantes da história? Bom, tem vários. O fato dele narrar a vida depois de morto já dá o tom. O caso com Virgília, que mesmo sendo casada com outro, é uma das relações mais longas e intensas da sua vida. A tentativa frustrada de criar o tal emplasto Brás Cubas, um remédio milagroso que nunca chegou a existir. As conversas com Quincas Borba e o desenvolvimento do humanitismo, que beira o absurdo. A entrada na política e o fracasso que se seguiu. E claro, a própria morte de Brás Cubas, que encerra o ciclo. No final, Brás chega a uma conclusão curiosa. Ele diz que não teve filhos, e que isso talvez tenha sido sua maior vitória, por ter evitado a dor de deixá-los. É uma despedida melancólica, mas com uma certa paz. Como se ele aceitasse, com resignação, o absurdo da existência. No fim das contas, Memórias Póstumas é mais do que um romance. É um espelho meio distorcido, mas muito verdadeiro, da alma humana. Agora que você já conhece um pouco desse defunto tão cheio de vida, mergulhe sem medo nas páginas e cuidado com as divagações, elas são viciantes. Boa leitura!